Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar agora a nossa missa parte por parte, nosso quarto encontro, trabalhando as fórmulas do Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Esta fórmula, que é uma fórmula cristológica, se refere a Cristo. E como nós vamos ver, é o nosso quarto encontro da nossa missa parte por parte. Vamos dar só uma visão um pouquinho da história. Nós sabemos que o Kyrie, o Senhor, tem piedade, né? Era uma invocação repetida. Normalmente era usada 9 vezes, como nós vamos ver na missa gregoriana. A forma grega Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, nos remete ao tempo primitivo da Igreja. No tempo da liturgia romana, quando também a própria Igreja de Roma ainda falava a língua grega, usava o grego também na liturgia. A latinização da Igreja começa em Cartago, na África, com a contribuição de Tertuliano e a Vetus Latina, a tradução para o latim. Depois vai para a Espanha. E só no ano 250, a latinização da liturgia e da palavra entra em Roma, porque durante 250, não chega a 250 anos, né? 220 anos, a liturgia romana era celebrada em grego, né? E essa fórmula, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Senhor tem piedade, Cristo tem piedade, Senhor tem piedade, veio do grego e permaneceu na liturgia romana, né? Então, esse Kyrie, esse Senhor tem piedade de nós, foi adotado da liturgia grega. No Oriente, as igrejas do Oriente, as liturgias não gregas, como nós vemos a liturgia copta, a liturgia etíope, a liturgia siríaco-ocidental, adotaram também essa expressão grega nas suas liturgias, mantendo o Kyrie eleison grego nas suas liturgias em suas próprias línguas, mas mantendo sempre esta súplica em grego. Nós sabemos que essa questão, esse Kyrie, esse Senhor, tem piedade, remonta também os tempos mais antigos. Nós vemos, por exemplo, no século V, um pregador em Alexandria, no Egito, se vê motivado a reclamar do costume da igreja da época, que muitos cristãos preservaram, se iniciar diante do sol e dirigir-se à aclamação, piedade de nós. Eleison remas, piedade de nós. Também o Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Essa expressão é uma expressão que já vem da Bíblia grega, do Antigo Testamento. Nós vemos lá no Salmo 6, versículo 3, Senhor, piedade de mim. Ou também no Salmo 40, 41, seja no versículo 5 quanto no versículo 11, 40 da versão grego-latina, 41 da versão hebraica, onde se usa a expressão Senhor, piedade de mim, tem piedade de mim. Ora, a primeira comprovação histórica, documental que nós temos desta invocação de oração na liturgia cristã, nós encontramos no século IV,
quando a peregrina de Etéria esteve em Roma e depois relata para nós como foi a liturgia da Semana Santa. Ela vai narrar para nós essa liturgia que ela participou em Jerusalém. Né? E também ela vai falar como um dos diáconos recita uma série de pedidos no fim das vésperas, isso é da tarde, a oração da tarde. Enquanto ele menciona os nomes de diferentes pessoas, vai falando o nome de pessoas, né? E um grupo de crianças que está do lado deste diácono respondiam: Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. E também Etéria diz que em outras horas do ofício era o próprio bispo que entoava os pedidos de Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Esta parece para nós ser a prática mais antiga dentro da liturgia. Nós vemos também que isto em Antioquia, na igreja de Antioquia, nós já vemos esses textos de tais pedidos que o diácono recitava, né? Principalmente quando os catecúmenos eram demitidos após o evangelho da missa, eles não podiam participar da Eucaristia, eles participavam da liturgia da palavra e assim que terminava a liturgia da palavra, eles iam para a catequese, para a formação antes do batismo, né, esse catecumenato, essa preparação, né? E se contava que cada um desses pedidos que o diácono recitava, o povo dizia, né, enquanto despedia os catecúmenos, Kyrie eleison, Senhor, tenha piedade. Principalmente eram as crianças que cantavam, né? Nós vemos que a igreja inteira, pelo clero, pelo povo, né, se fazia também orações. Então se pedia pelo clero, pelo povo, pelos governantes, pelos viajantes, pelos doentes, pelos benfeitores da casa de Deus, pelos pobres, pela paz. Em cada vocação se dizia, Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Já no século V, no Ocidente, né, provavelmente veio através dos peregrinos que vieram de Jerusalém, essa expressão começou a ser usada em todas as partes, né? E também começa a fazer parte da liturgia romana. Essa forma de oração do Kyrie, isto é, do Senhor, tende piedade, era praticada já em Roma a partir do século VI. Nós vemos que o cânon 3 do Sínodo de Vaison, de 529, né, exige a introdução deste costume na missa da manhã e também na missa e nas vésperas, sob a referência, né, ao costume adotado já pela Sé Apostólica por Roma, que repetia o Kyrie eleison, Senhor, tem piedade, várias vezes. Nós vemos então que essa expressão Senhor, tem piedade, que nós usamos também na nossa missa hoje, vamos ver qual a diferença ainda, vários indícios nos indicam como local desta origem, dessa oração no Ocidente, em Roma. E também o Papa que deu início a isso foi o Papa Gelásio, que foi Papa do ano 492 a 496. Ele é considerado o redator, né, desta oração. Isso não quer dizer para nós que esta súplica devia ter ficado desde o início também no local do nosso Kyrie eleison. Não. Porque o nosso Senhor tem piedade, nós colocamos antes do Glória, né? Depois da oração que se faz sobre a Assembleia, que antigamente nós vimos no último encontro, essa oração, o padre confessava os pecados e o diácono, então, fazia essa oração, né?
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os pecados, nos conduz à vida eterna, era dirigida ao padre, preparando para a Eucaristia, e era falada pelo diácono. É um dos momentos em que era feita essa oração. Esta súplica, né, do Kyrie eleison, né, seguia originalmente as leituras e era concluída com oração pessoal. Então, houve uma certa época em que o Senhor tem piedade era colocado depois das orações, depois das leituras. Assim que se fizesse as leituras, então fazia o Kyrie eleison. Isso na antiguidade, né? Essa súplica parece ter assumido o seu lugar aqui, como também nós temos ainda na nossa liturgia hoje, no início da missa, somente no tempo em que a ordem do sacramentário gregoriano entrou no lugar da tradição do Papa Gelásio, né? E ela então chegou a um certo momento em que ela sobrou simplesmente a aclamação do Kyrie. Isto é, do Senhor, tende piedade de nós. Nós vamos ver um exemplo do século IX até o século XV. Nós vamos ver então essa súplica da missa gregoriana, que substitui a missa de Gelásio, que também o Kyrie de Gelásio, mas o ritmo aqui segue uma melodia. Nós não vamos cantar, mas vamos simplesmente citar as 9 imprecações, enquanto alguns utilizam determinados métodos, para poder cantar. Nós vemos que no missal gregoriano ela tem uma outra métrica. Então vamos ver como era feita agora já no lugar que nós temos também antes do Glória, Então, exemplo da litania da missa gregoriana, seguido então, ela segue então uma melodia própria. Então começa lá a súplica. Luz e origem, Deus Supremo da luz, piedade. E todos então repetem, Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Segundo, cujo nascimento todas as coisas subsistem, clemente, piedade. Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Terceiro, só tu que podes ter misericórdia de nós, piedade. Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Quarto, ao Redentor do mundo, salvação humana e Rei piedoso, Cristo, piedade. E o povo responde, Christe eleison, Senhor, tende piedade. Quinto, redimido pela cruz por nossa esperança eterna da morte, Cristo, piedade. O povo responde, Christe eleison, Cristo, tende piedade. Sexto, tu que és a palavra do Pai, palavra feita carne, verdadeira luz, Cristo, piedade. O povo responde, Christe eleison. Normalmente era feita com um coral de crianças, Depois o coral que cantava na liturgia. Sétimo, Adonai, Senhor. Eles continuam usando o termo hebraico, Adonai, Senhor, Deus, justo juiz, piedade. E o povo responde, Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. Oitavo, tu que tudo governas, Pai amoroso, piedade. Kyrie eleison, Senhor, tende piedade. E nono, somente a vós o louvor e a honra sejam dados, agora e sempre, piedade. Kyrie eleison. Nós vemos que todas estas súplicas eram dirigidas a Jesus Cristo, diante de toda a obra da realidade da salvação que ele realizou por nós, na sua própria humanidade. Assim, o ato penitencial que foi introduzido agora, vamos ver o nosso tempo atual. Nós sabemos que isso tem uma história,
foi muito rápido, isso aqui tem muitos pormenores, mas não é o caso de entrar aqui. Nós vamos ver que essa realidade ainda se faz presente dentro do cânon da missa. Então, o ato penitencial, que foi introduzido pelo atual missal romano, nosso agora, é, pois, em si uma novidade, porque é recitado por toda a Assembleia, ministros e fiéis. Antigamente era o coral que respondiam, eram as crianças que respondiam. Eram feitas as súplicas pelo bispo, pelo diácono, então havia aqueles que respondiam. Agora não, é a comunidade que responde. É possível que o lugar deste ato penitencial, antes das leituras, se deva então para nós agora uma compreensão mais profunda do que significa a proclamação da palavra. Então ele foi colocado antes da palavra. Houve uma época que ela era colocada depois da palavra. Então aqui ela é colocada antes. Como ela provoca um dos modos de presença do Senhor na Assembleia. Uma invocação, uma súplica ao Senhor que está presente nessa Assembleia. É necessário que esta Assembleia esteja preparada para essa presença do Cristo. Então, essa súplica, daquele que vai estar presente, ele está no meio de nós, vai estar presente no meio de nós. O missal atual apresenta um número importante de fórmulas diferentes. Então, se você for lá, você vai ver um monte de fórmulas para o Senhor ter piedade de nós, o Kyrie eleison. E também de modos diferentes de se realizar o ato penitencial. Que no domingo, esse ato penitencial no domingo, ele pode ser substituído por uma aspersão e às vezes pode ser suprimido da missa. Por exemplo, quando nós celebramos a procissão de Ramos, nós não fazemos o ato penitencial. Mas atenção, se deve evitar fazer o ato penitencial um centro da celebração. É um momento introdutivo, preparatório para nos preparar à leitura que vai vir. Dando então, na celebração, o ato penitencial, uma importância que desvirtue o seu sentido dentro da missa. Por exemplo, quando a gente vê a missa de Páscoa, alegre e jubiloso, pode ser comprometido por um ato penitencial no qual se insistisse muito. A missa de Páscoa tem que se centralizar na vitória sobre a morte e não na dimensão penitencial. Essa dimensão penitencial pode ser destacada na Quaresma, mas ela pode ser suprimida na Páscoa com outros ritos. Neste domingo seria preferível o ato da aspersão, a recordação do batismo. Notemos que a Igreja atual não teve, até agora, a intenção de dar ao ato penitencial o valor de uma absolvição sacramental. Ali não é uma absolvição sacramental. É claro que nós temos que ver o confiteor, confesso a Deus, numa realidade preparatória para aquilo que o próprio sacramento da Eucaristia realiza, porque ao participar da Eucaristia, a própria celebração eucarística é uma realidade que perdoa pecados, e a Igreja reserva o pecado mortal à confissão, mas pecados veniais podem ser perdoados dentro da celebração da Eucaristia, do mistério eucarístico, principalmente naquele mistério em que Cristo Jesus é imolado e naquela participação do sacrifício incruento nós somos inseridos a esse mistério e perdoados ali naquele momento. Essa realidade que nós podemos participar da Eucaristia como um todo, não centralizar nesse ato penitencial como se fosse um ato sacramental de absolvição. Não é. Ele tem a sua função de preparação para a nossa Eucaristia. Então, diante disso, nós
vamos deixar vocês meditarem. Seria interessante vocês irem lá no Missal, verem as outras formas do Senhor tem piedade, Cristo tem piedade, o Senhor tem piedade. Perceber e tentar olhar aquilo ali dentro de uma dimensão cristológica, não trinitária, Kyrie, Senhor o Pai, Cristo é o Filho, Kyrie é o Espírito, não. Vamos ver numa dimensão cristológica, porque toda a celebração eucarística, ela tem essa centralidade da dimensão redentora que Cristo realiza por nós, cujo princípio é o Pai, e a missão nos é dada pelo Espírito Santo. Né? Depois de celebrarmos a Eucaristia, somos enviados, né? Como o Pai me enviou, também vos envio, recebeu o Espírito Santo, agora é a missão da Igreja. Estar ali para aquele encontro com o Senhor e o mistério da nossa redenção. Então, perceber ali esses elementos cristológicos que estão ali. Ver todas as fórmulas, os significados bíblicos, né? As passagens bíblicas que ela se refere. E lembrar também, né, que no Novo Testamento, essa expressão Senhor tem piedade, faz parte também de alguns momentos do Evangelho. Quando o filho de Timeu, né, lá em Jericó, né, ele ouve falar que Jesus estava falando, ele diz, filho de Davi, né, Ruié Davi, né, filho de Davi, e Jesus, eleison-me, tenha piedade de mim. Né? Então, esse Kyrie eleison faz parte da tradição litúrgica, também vinda do Antigo Testamento e do Novo Testamento como súplica. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.